Olá pessoal, meu nome é Jorge Henrique, atualmente estou cursando o sexto semestre de Ciências Biológicas pela UES. Essa atividade representa a Bioação 2 da disciplina de Ecologia, com o professor Eliseu Marloni. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre fluxo de energia e matéria. Então, para começar a falar sobre isso, vamos falar sobre ecossistema. Então, o que é um ecossistema? Podemos definir ecossistema como um conjunto de relações existente entre seres vivos, organismos, e o ambiente, com seus fatores abióticos. Então, essas relações existentes entre os fatores bióticos e abióticos é o que torna possível o equilíbrio em um ecossistema. E nesse ecossistema existem vários tipos de relações, podem ser elas desarmônicas ou harmônicas. Um exemplo de relação desarmônica é o predatismo, onde os animais têm que se alimentar um dos outros para conseguir energia para realizar o funcionamento do seu organismo. Então, com isso se formam as cadeias e teias alimentares. Uma cadeia alimentar, ela pode ser estabelecida como as relações que existem entre os animais pelo alimento, pela forma de nutrição desses animais. Então, a cadeia alimentar ela sempre é unidirecional, ou seja, ela começa no produtor, passa pelo consumidor e termina sempre em um decompositor. Os produtores existentes nas cadeias e nas teias alimentares são os seres vivos que fazem fotossíntese, que utilizam energia solar para poder utilizar essa energia e transformar em próprio alimento. Então, no caso, esses são os seres autótrofos. Os consumidores já são os animais que se alimentam desses produtores, Então, eles também podem se alimentar de outros animais, que aí já são chamados de consumidores secundários, também existem os terciários, quaternários, enfim. E sempre termina nos decompositores, que são aqueles seres vivos que se alimentam de matéria orgânica morta, que no caso seriam os fungos. Tá? Então, temos aí a cadeia e temos a teia. A diferença entre essas duas é que a cadeia é unidirecional, como eu já citei, e a teia não. Ela estabelece melhores relações de alimentação desses animais. Então, um animal que se alimenta de um consumidor primário, ele pode ser considerado um consumidor secundário, mas mesmo assim ele pode também se alimentar de outro consumidor secundário, que torna ele um terciário. Tá? Então, é basicamente isso. Então, agora vamos para o esquema que eu criei para a gente entender melhor um pouco sobre essas relações. Então vamos aqui para o nosso esquema para que a gente possa entender melhor sobre fluxo de energia e matéria. Então vamos criar um ecossistema, vamos colocar aqui alguns elementos, um campo, um sol, uma árvore e uma nuvem. Vamos colocar aqui também uma planta e vamos espalhar alguns animais. Ok. Então, toda energia proveniente dos seres vivos, ela tem origem da luz do sol. Por quê? As plantas utilizam a luz do sol para que elas possam realizar o processo de fotossíntese. E é isso que faz com que as plantas produzam energia para elas e alimento. Com isso, os animais se alimentam dessas plantas que a gente chama eles até de produtores, porque são elas que começam a produzir a energia primeiramente. Então aqui, como a gente falou anteriormente sobre cadeia alimentar, a cadeia alimentar ela possui uma rota unidirecional, ou seja, ela segue do produtor até o decompositor em apenas uma linha reta. Então vamos ver aqui um exemplo. Temos aqui a planta. O coelho se alimentará da planta, a cobra se alimentará do coelho, e quando essa cobra morrer, os fungos se alimentarão dela. Os fungos serão os decompositores. Então nós temos aqui a planta como produtor, temos o coelho aqui como consumidor primário, temos a cobra como consumidor secundário e temos os fungos como decompositores. Diferentemente da cadeia alimentar, a teia segue um padrão bem diferente. Então vamos aqui, nós temos a planta que é nosso produtor,
E temos aqui 3 consumidores primários, que são o coelho, a joaninha e o caramujo. A cobra se alimentará do coelho, então ela será nosso consumidor secundário. O rato se alimentará da joaninha, ele também será um consumidor secundário. E o caramujo será comido pelo pelicano, então o pelicano também é um consumidor secundário. Porém, a joaninha também pode ser comida pelo cachorro do mato, já que esse animal se alimenta também de insetos. Então, ele seria aqui também um consumidor secundário. Mas daí, a cobra também pode se alimentar do rato, tornando ela agora um consumidor terciário. Então, podemos ver aqui que um animal ele não está apenas em um nível trófico, porque a cobra ela já é aqui consumidor secundário e terciário. O mesmo acontece com o cachorro do mato. Ele era consumidor secundário porque se alimentou do inseto, que é a joaninha, mas ele também pode ser consumidor terciário porque ele se alimentou do rato. E assim também pelo pelicano, certo? Então todos esses animais que aparecem aqui, inclusive as plantas também, elas podem ser consumidas sem passar por nenhum nível trófico. Podem ir diretamente para os fungos. Caso esses seres vivos acabem morrendo, eles serão decompostos pelos fungos. Então, todos eles podem ser decompostos pelo fungo sem passar por nenhum desses outros animais, certo? Então, o que acontece aqui? A partir do momento que a planta é comida por outro animal, o que acontece? A planta está com um nível de energia. Quando esse animal se alimenta dessa planta, ele terá esse nível de energia com ele. Só que ele utilizará essa energia para realizar todo o seu funcionamento. E com isso essa energia será liberada. Então o próximo animal que se alimentar, no caso o consumidor secundário, ele terá menos energia que o consumidor primário, visto que esse animal já gastou primeiramente a energia que a planta tinha. Então o que ele pegar desse animal será menos energia ainda. E isso segue para todos os níveis tróficos. Então a planta, que é nosso produtor, ela começa com um nível de energia máximo. Só que a partir de que ele vai passando pelos níveis tróficos, essa energia vai caindo. Não só a energia, como também a biomassa. Tá? Então é assim que acontece o funcionamento de uma teia alimentar num ecossistema. Tá bom? Eu espero que tenha ficado bem claro, que todos tenham entendido. Tá? Esse é o meu trabalho e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.